Seguidores do direito, meu nome é Felipe Miguel Reinaldo, sou advogado aqui de São Paulo, capital. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 31 de outubro de 2019, às 9 horas da manhã, porque nós já vamos começar esse dia sedentos por direito, ávido por conhecimento jurídico. Esse aqui é um vídeo que ele é oferecido pelo grupo Direito para Todos, é um conjunto de advogados que se reúne periodicamente para poder estar promovendo estudos sobre direito, estudos sobre a ciência jurídica, porque nós verdadeiramente acreditamos que a disseminação do conhecimento jurídico é uma questão que apenas favorece toda a sociedade. E estou aqui reunido com vocês nessa manhã, gravando essa aula, para tratarmos sobre um tema de suma importância, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Se você puder pegar em algum momento da sua vida a Constituição Federal, a Carta Magna da nossa nação, se você tiver esse tempo, isso é uma coisa muito importante, todo brasileiro deveria fazer. Pegar a Constituição Federal periodicamente para conseguir dar uma lida, ter um conhecimento sobre a sua Constituição. Você vai ver lá no título 1 que vai ser separado ali uma questão de artigos, um momento introdutório da Constituição, para tratar sobre os princípios fundamentais. E o artigo 1º ele vai dissertar que a República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, o objeto de estudo desse vídeo que você está acompanhando aí é justamente esse fundamento, esse princípio, que seja a dignidade da pessoa humana. É essa base. É como se a Constituição estivesse dizendo para mim e para você que ela está alicerçada sobre esses pontos, como se estivéssemos construindo um edifício e ali estivesse ali os nossos alicerces. Então aqui um alicerce nós teríamos a soberania, nesse alicerce nós teríamos a cidadania, nesse outro alicerce aqui nós teríamos a dignidade da pessoa humana. E quando se compromete um desses alicerces, um desses fundamentos, está comprometida toda a Constituição e por conseguinte está comprometido toda a República Federativa do Brasil, está comprometido todo o Estado democrático do direito. Daí a importância de se entender cada um desses fundamentos, é verdade. Mas nessa manhã nós vamos nos ater ao fundamento da dignidade da pessoa humana, ao princípio da dignidade da pessoa humana. E friso muito bem isso, que a dignidade é da pessoa humana, porque a afirmação ela parece até redundante, que seja a dignidade da pessoa humana, porque talvez você que não seja muito familiarizado do direito possa me perguntar, mas doutor, existe outra pessoa que seja merecedora de dignidade? Em verdade, existem outras pessoas. Quando você se aprofunda no conhecimento do direito, você vai ver que existem pessoas jurídicas. Você vai encontrar em determinadas doutrinas jurídicas pessoas mencionando sobre entes que não têm personalidade, mas que por algum momento eles vão ser dotados de algumas qualidades, de alguns atributos da personalidade. São chamados entes despersonalizados. Você vai estudar figuras como o nascituro, vai estudar figuras como o espólio, como a falência, mas a dignidade é um atributo atinente apenas à pessoa humana. E isso é uma coisa que é completamente respeitada aqui na República Federativa do Brasil, haja vista que nós não encontramos, nem por parte da comunidade e nem por parte do Estado, se atribuir mais respeito
e daí decorrente dignidade, a bens, a coisas, a marcas, a máquinas, a softwares, em detrimento até a semoventes, até a animais. Às vezes você encontra por aí alguma notícia, né, de um tratamento devidamente ilibado e de demasiado respeito até para animais, enquanto seres humanos caminham por aí como bichos, né? Mas a Carta Magna, a Constituição Federal da nossa nação, da República Federativa do Brasil, é expressa em dizer que a dignidade é da pessoa humana. Então, sobre essa temática que a gente está verificando aqui hoje, duas coisas já são importantes. Primeira, que isso é um fundamento, que isso é a base, que isso é um alicerce que precisa ser respeitado, sob pena de prejudicar todo o Estado democrático de direito e a própria República. Segundo, que isso é um atributo voltado para a própria pessoa humana. Então, se é um atributo voltado para a própria pessoa humana, precisamos, portanto, identificar qual seja esse atributo e conseguir, então, discernir o que seja dignidade. É aqui que nós vamos adentrar na parte principal da nossa aula de hoje. Porque o objetivo principal dessa aula é que, ao término dela, você consiga identificar e saber o que seja a dignidade. E por isso é vasta a conceituação de dignidade entre os doutrinadores jurídicos. Você vai encontrar uma série de dissertações, uma série de pessoas narrando. Mas eu gosto muito de um conceito de um jurista. Ele tem obras de direito constitucional, tem obras de direitos fundamentais. O nome dele é Ingo Wolfgang Sallert. Para quem é do direito, é um nome já familiarizado, salvo engano, um desembargador da região sul do nosso país, né? E ele traz um conceito muito completo do que seja dignidade. Ele traz um conceito muito completo do que vem a ser esse atributo. E ele diz que dignidade é a qualidade intrínseca e distintiva de todo ser humano, que o faz merecedor de respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade que o cerca, implicando nesse sentido num complexo de direitos e garantias fundamentais que lhe assegurem tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como garantindo-lhe as condições mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover a participação ativa e corresponsável nos atos de desenvolvimento de sua existência e da própria vida em comunhão com os demais seres humanos. Doutor, quanta coisa! Você falou, eu não guardei nada. Esse conceito é um conceito gigantesco e é demasiadamente complexo para que eu venha absorvê-lo. Mas vamos com calma, vamos pegar cada um desses pontos para serem trabalhados, porque dissecando cada um desses pontos, você vai conseguir ter uma posição firme e concreta do que seja dignidade. Do que seja dignidade. Então, o primeiro ponto que você vai conseguir identificar dentro dessa ótica, dentro desse conceito trazido por esse jurista, e que é um conceito muito bom, é uma declaração com muita propriedade, é que, primeiro, dignidade é uma qualidade intrínseca e distintiva. O que isso quer dizer? Que é uma coisa inata ao ser humano. Quando você nasce, você já tem dignidade. Dignidade da pessoa humana. O mero fato de você ser humano já te traz esse atributo para você. Você já tem dignidade só pelo mero fato de ser um ser humano. Não importa a sua cor, não importa a sua raça, não importa a sua religião, não importa a sua opção sexual. O mero fato de você ser um ser humano já te faz apto a ter dignidade. Não importa se você é criminoso, se você é traficante, não importa se você é um moralista,
não importa se você é um filantropo, todos os seres humanos, eles são dotados de dignidade. E há quem diga que isso já vem incutido dentro da nossa própria consciência, porque já há muito se tem discernimento de que há determinados tratamentos que não podem ser dispendidos aos seres humanos. Então já há muito, desde Hammurabi e a outros códigos muito antigos, a outras legislações muito antigas, de povos muito antigos, as pessoas já tinham a compreensão de que o ser humano possui ali um tratamento diferenciado pelo mero fato dele ser um ser humano. Por essa razão, eu não posso matar um ser humano. Eu não posso querer prejudicar a propriedade de um ser humano. Porque o fato de ele ser um ser humano conota entre os seus iguais a necessidade de se ter uma observação maior, uma cautela maior e um tratamento digno. Então é algo que é inerente, é algo que já está atrelado à própria pessoa, pelo mero fato de ser um ser humano. Esse é o primeiro ponto que podemos extrair desse conceito. Dignidade é algo inato. Dignidade é algo inerente ao ser humano. Todo o ser humano possui. Segundo, dignidade é respeito e consideração. O que é ser respeitado? Ser respeitado é você ser tratado com atenção, com a respectiva diligência. Consideração é um aprofundamento do conceito de respeito. Porque se você procurar em determinados dicionários, você vai identificar que consideração é uma atenção minuciosa. É como se nós estivéssemos conversando face a face e eu te recebesse muito bem, olhasse no seu olho e você percebesse que no nosso diálogo não existe um vazio, porque é muito desagradável às vezes você estar conversando com alguém e você perceber que ela está em outro lugar. Isso é muito comum. É despender essa atenção, é despender essa diligência, é um tratamento decoroso, um tratamento que está até, não digo carinhoso, mas um tratamento que se atente à condição de atenção daquele ser humano. Ingo Wolfgang Sartre fala que esse respeito e essa consideração, ela precisa vir do Estado e precisa vir da comunidade, de maneira que não é estranho aqui na República Federativa do Brasil que todas as pessoas se tratem respeitamente. Nós estamos aqui nesta quinta-feira, ainda temos um dia inteiro de trabalho para lidar, adentrando em repartições públicas, em quadros e entes e órgãos e salas do poder público, onde todos os dias somos recepcionados com todo o respeito e atenção que a sociedade e o povo da República Federativa do Brasil merece. Quando nós entramos nos transportes, nós vemos a comunidade, as pessoas se tratando com todo esse respeito e com toda essa atenção que eu estou narrando para vocês nessa videoaula. É evidente que o preceito da dignidade da pessoa humana, esculpido na nossa Constituição Federal, ele parece não estar sendo observado no nosso dia a dia. Porque dignidade é respeito. Nós merecemos respeito, nós merecemos consideração pelo mero fato de sermos seres humanos. E daí nasce também um dever, o dever de respeitar, o dever de fornecer essa consideração também para com o próximo, para com os idosos, para com as crianças, para com as mulheres, para com os homens, para com todo mundo. Dignidade é consideração e respeito. Então, dignidade é uma condição inerente e intrínseca ao ser humano. Dignidade é consideração e respeito. E por isso, dignidade é um complexo de direitos e garantias fundamentais. Porque não pode existir justiça sem direito. Às vezes o direito é injusto, mas não existe justiça
sem direito, sem um conjunto de normas que possa regulamentar o convívio em sociedade. Se você pegar a Constituição Federal, lembra da Constituição Federal? É muito bom. Se você quiser pegar uma coisa importante para você ler, não que ela não seja importante em toda a sua totalidade, mas no título 2 da Constituição Federal, que abarca o artigo 5º até o artigo 17 da Constituição, você vai encontrar lá o título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Esse título 2 inteiro decorre da dignidade da pessoa humana. Nós estamos saindo do alicerce que está para entrar no primeiro piso do edifício, ou quem sabe no primeiro cômodo da casa. Nós estamos adentrando nos direitos e garantias fundamentais. E do que isso se trata? Isso fala de direitos e deveres individuais e coletivos, fala dos direitos sociais, como o direito à previdência, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, fala da nacionalidade, fala dos direitos políticos e dos partidos políticos. Tudo isso são direitos e garantias fundamentais, de maneira que a sua mera violação dos preceitos que existem entre o artigo 5º e o 17 ocorre uma violação da dignidade da pessoa humana. Envolve uma violação do ser humano como ente único. Envolve uma violação grave da própria pessoa, uma violação de um alicerce da República e do Estado Democrático de Direito. Eu me recordo de um caso que eu acabei trabalhando na esfera do direito do consumidor, onde uma dessas operadoras de TV a cabo foi realizada a venda, a cliente exerceu o direito de arrependimento, foi uma venda a telefone, uma coisa que foge do tema da aula, mas nós ingressamos com a ação, ela exerceu o direito de arrependimento, só que não atenderam a esse direito de arrependimento, muito bem documentado, e além disso se estenderam e ainda realizaram cobranças desse serviço que ela já não sequer utilizava, porque além de tudo isso, era um serviço que não funcionava, o sinal não chegava na casa dela, foi uma problemática terrível, era até um litisconsorte ativo, opa, de repente você não conhece direito, né? De repente o senhor não ou a senhora não é um estudante de direito, é uma ação onde tinha mais de uma pessoa no polo ativo, né? Foi a família que ingressou com essa ação. E eu lembro que a tese do dano moral que eu utilizei foi justamente essa. Eu disse para o juiz de primeiro grau, e também sustentei oralmente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, que a violação do direito do consumidor é uma violação da própria pessoa humana. E que por ser uma violação da própria pessoa humana em si, um direito de cunho personalíssimo, um direito de cunho inerente, somente por isso, por violar a própria pessoa em si, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, viola-se a sua dignidade e por isso é necessária ali uma indenização por dano moral. Né? Artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Direito e garantia fundamental. Direito e garantia fundamental. Artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E aí sai-se da Constituição, que é o quê? É o fundamento do ordenamento. Se a dignidade da pessoa humana é o alicerce, é o fundamento da Constituição, a Constituição é o alicerce e o fundamento do ordenamento jurídico como um todo. E aí sai-se do artigo 5º, inciso 32, e vai então se adentrar na Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. E foi acatado, graças ao meu bom Deus, foi acatado. O meu Deus me deu vitória nesse processo, e nós conseguimos ali então auferir esse dano moral em cima dessa tese. E é pertinente, haja vista que
A defesa do consumidor adentra nisso. Então é importantíssimo saber essa extensão da dignidade. Esse artigo 5º até o 17 é coisa que o brasileiro precisa comer, é coisa que precisa estar no coração e na mente do brasileiro, porque não é uma mera letra fria do que eu estou falando, é a sua dignidade que está em jogo, é aquilo que você é enquanto ser humano e enquanto cidadão. Então, dignidade é uma qualidade intrínseca e distintiva do ser humano. Dignidade é consideração e respeito. Dignidade são direitos e garantias fundamentais. E quarto, dignidade é proteção contra atos desumanos e degradantes. Inclusive o artigo 5º, que é uma extensão da dignidade, é esse complexo de direitos e garantias fundamentais, no seu inciso 3, vai dizer lá que ninguém será submetido a tratamento desumano e degradante. Mas, doutor, o meu sonho de consumo é colocar toda aquela vagabundagem na parede e atirar naquela vagabundagem, a vagabundagem vai morrer, não é verdade? Nós temos aqui um criminalista que ama isso aqui no Direito para Todos, né? Dr. Moisés Benigno, né? Que eu já vi até o último vídeo dele, cortejando o direito e processo do trabalho. É um amor, aquele advogado, não é verdade? Então, o que acontece? Não devemos permitir atos degradantes e desumanos, chacotas, tortura. Tortura é uma coisa que já caiu por terra há anos, pelo menos formalmente, né? Não duvido que possa ocorrer em algum lugar aí, mas são coisas que precisam cair por terra. Ninguém pode ser submetido a tratamentos desumanos e degradantes. Então, dignidade é uma qualidade intrínseca e distintiva. Dignidade é respeito e consideração. Dignidade é um conjunto de direitos e garantias fundamentais. Dignidade é não ser submetido a tratamento desumano ou degradante. Dignidade é, quinto, uma condição mínima para uma vida saudável. Dignidade é uma condição mínima para uma vida saudável. Há um dever da sociedade em geral, como também de um Estado, de poder entregar à pessoa humana condições para viver bem, condições de saúde, condições sociais, condições reais. Existe uma necessidade, existe uma obrigação, tanto minha, como do Estado, como de todos nós, a poder termos e fornecer um ao outro e também adquirir condições mínimas para termos uma vida saudável. Dignidade, portanto, e não me canse de ser repetitivo, a repetição traz a guarda, e a guarda traz o direito dentro de você, porque direito é para todos, tá? Então, dignidade é uma qualidade intrínseca e distintiva do ser humano. Dignidade é consideração e respeito. Dignidade é um complexo de direitos, um conjunto de direitos e garantias fundamentais. Dignidade é proteção contra atos desumanos e degradantes. Dignidade é uma condição mínima para uma vida saudável. E dignidade é autodeterminação. Como assim autodeterminação, doutor? É eu poder determinar o meu destino, determinar o destino da minha existência. Isso faz parte da dignidade. Como assim, doutor? Nasceu Felipe Miguel Reinaldo. Miguel Reinaldo, aos 8 anos de idade, vê um bombeiro. Ele acha lindo a profissão de bombeiro, apagando incêndios, salvando vidas, socorrendo pessoas que estavam sendo afogadas. Felipe Miguel Reinaldo cria um sonho. Ele tem o desejo de se tornar um bombeiro. Só que Felipe Miguel Reinaldo vive numa comunidade muito pobre. Ele precisa trabalhar nos faróis, auxiliando seus pais, para poder levar dinheiro para dentro de casa, e por isso mesmo ele mata ali
a possibilidade de adquirir algum conhecimento. E Miguel Reinaldo não conseguiu estudar da melhor forma possível. Felipe Miguel Reinaldo não conseguiu auferir dinheiro para poder pagar o curso de bombeiro civil, ou que sai estudar para a carreira militar, que não vou me adentrar nesses méritos. É necessário que a comunidade e o Estado forneçam as possibilidades para Felipe Miguel poder decidir os caminhos da sua vida. E adentra-se em esferas gigantescas aqui, em educação das pessoas e em problemáticas muito mais profundas. Mas dignidade é você ter a possibilidade de decidir os rumos e os caminhos da sua existência. Isso faz parte da dignidade. Ninguém tem o direito de dirigir os rumos da sua vida. E aqui envolve o direito de liberdade, o direito de liberdade de expressão. Eu vi há pouco tempo atrás um vídeo de um país aí que tem uma ditadura muito forte, né? Eu e minha esposa até falamos, nossa, né? Estou gravando esse vídeo em 31 de outubro de 2019, né? É um clima no Brasil de várias brigas, né? De esquerda, direita e por aí vai. Mas graças a Deus por essas brigas, porque a gente tem como se manifestar, tem como se expressar, e isso faz parte da dignidade da pessoa humana. É você poder escolher no que você crê, poder escolher o que você vai fazer, você poder escolher o que você vai realizar, e para isso é preciso ser fornecida uma condição igualitária para todos. E aí envolve também direito de igualdade. Esses direitos que narro para você, liberdade, igualdade, são todos direitos e garantias fundamentais. Não deixe de ler o artigo 5º da Constituição Federal. Lá você já vai identificar isso. E por fim, dignidade é possuir comunhão com os demais. Dignidade é possuir comunhão com os demais. Porque aonde termina o meu direito, começa o seu direito. Porque direito é para todos. Todos têm direito. Inclusive, um dos objetivos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 3º, inciso 1 da Constituição, quando fala que é o objetivo fundamental da República construir uma sociedade livre, justa e fraterna. Existe um princípio chamado princípio da fraternidade, muito utilizado inclusive no direito previdenciário. Provavelmente, vídeo previdenciário aqui no Direito para Todos, vocês vão ver com a doutora Miriam, né? Quem sabe ela não adentre nesse princípio da fraternidade com vocês para uma respectiva e melhor análise. Mas é você conseguir viver sem maltratar o seu próximo e sem ser maltratado por ele. Tudo isso é dignidade. Então, recapitulando, dignidade, meu querido ouvinte, é uma qualidade intrínseca e distintiva do ser humano. É ele ser considerado e respeitado. É ele ter direitos e garantias fundamentais. Tem lugar por aí no mundo onde as pessoas não têm direitos e garantias fundamentais. É ele ser protegido contra atos degradantes e desumanos. É ele ter uma condição mínima para uma vida saudável. É existir uma autodeterminação. É existir uma comunhão com os demais. De maneira que isso tudo é dignidade. Então nós podemos aí resumir essa aula como 7 características da dignidade da pessoa humana. Separa isso, guarda isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu vou concluir essa aula aqui escrevendo um pensamento que passou pela minha mente enquanto eu estudava essa questão da dignidade da pessoa humana, para dizer para você que exigir respeito e consideração não é frescura. Exigir seus direitos não é ser bravo e nem ter ira contra ninguém. Evitar tratamentos desumanos e degradantes não é apoiar vagabundos. Exigir boas condições de saúde e o seu bem-estar
não é ser egoísta. Decidir seu caminho não é orgulho. E viver em comunhão com os homens não é um sonho. Isso é ser humano, isso é ter dignidade. E dignidade não é uma coisa vaga. Dignidade é um direito. E direito é para todos. Meu querido, tenha uma boa trajetória de estudos. Comente aí alguma coisa, de repente você tem alguma coisa a agregar ou alguma coisa a questionar. O direito para todos é um conjunto de debate, é um conjunto de estudo, é um conjunto de aperfeiçoamento de entendimento jurídico. Tá bom? Até o próximo vídeo, até o próximo encontro.